Você está ouvindo a um programa oficial da campanha #O Podcast é Delas 2022, uma campanha criada para promover mulheres no podcast do Brasil e em outros países. Para conhecer outros programas, procure pela hashtag nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos episódios. Olá, ouvinte! Eu sou Fernanda Eggers e você está ouvindo mais um episódio do Despautada, que eu ainda não descobri se é um episódio normal ou é um Despautada Desindica, e nós vamos descobrir o quê? Juntinhos! Então, caso seja um Despautada normal, né, ele comece a ficar longo demais e tal, recadinhos vão para o final do episódio, não é mesmo? Toda aquela coisa está lá, e se esse é um Desindica... E a proposta é que seja essa, a gente vai direto ao assunto. Sem antes esquecer de falar que estou resolvendo o apoio do Despautada. Talvez quando você ouça esse episódio, já tenha tudo resolvido. Isso quer dizer que você vai poder fazer Pix para o Despautada, despautada@gmail.com, para dar aquela contribuição, aquele valor que fica ali quebradinho no fim da sua conta e você tem o toque, quer todos os números iguais, você manda esse troco pra gente. Você quer fazer uma contribuição esporádica de uma grana aí que sobrou, você acha que esse episódio aqui específico foi muito bom. Aí você manda lá o recadinho, você quer fazer uma reclamação, você manda um Pix de pelo menos R$50. Esse é o valor mínimo da reclamação curta, tá? Aí você manda pra nós. Também devo resolver o financiamento coletivo, pra você dar aquele apoio regular, mensal, né? Você é uma pessoa muito sortuda que tá aí uma renda fixa e boa e pode colaborar com o seu criador de conteúdo preferido, e você resolveu que eu sou uma delas. Primeiro lugar, muito obrigada. Em segundo lugar, deve estar no PicPay. Aí o que é que você faz? Você vai lá no medium.com/despautada, encontra tudo sobre este episódio e sobre como apoiar esta criadora de conteúdo que eu vos falo. E tudo estará também espalhado nas redes sociais, né? Eu estou usando basicamente o Instagram na minha vida agora. Eu gostaria de usar mais as outras redes, mas elas consomem muito do tempo de vida da gente. E a gente ainda tem que ler coisas e assistir coisas e trabalhar de alguma forma para ganhar dinheiro. Porque o podcast, ele é o quê? Só diversão, né? Então tá, vai estar tudo no @despautada ou @Fernanda Eggers, espalhados pelas redes. Você vai no medium.com/despautada para acessar todos os links, referências e tudo mais. E se você ouve pelo Spotify, eu não sei como você faz da sua vida, mas se você não ouve pelo Spotify, você é essa pessoa que usa um agregador de podcast e tudo mais. Em primeiro lugar, obrigada. E em segundo lugar, você vai poder acessar todos esses links na descrição deste episódio. Você vai lá na descrição, tá tudo lá bem bonitinho. No caso, o Medium e as redes sociais, e aí no Medium você vê links se houverem links, porque se isso no fim das contas for um desepisódio, não tem link, né? Você tem que acreditar no que eu falo e fazer a sua própria pesquisa. Então tá, eu comecei a ler esse livro de contos, Secreções, Excreções e Desatinos, logo depois que eu terminei um livro intermediário da série Trono de Vidro, que eu já falei aqui. Dá uma olhada, é uma série fabulosa. Eu falei do primeiro livro, um pouquinho do segundo, porque é uma série de 7 livros, então eu não considero que falar do primeiro seja spoiler. Mas eu realmente não dei nenhuma informação essencial. Ouve, é legal, lê o livro, vem comentar comigo. Acabei de dar minhas redes sociais, você lê o Trono de Vidro, qualquer livro da série venha falar comigo. Eu só não li o último até agora porque eu estou enrolando, porque eu sou essa pessoa que faz isso comigo mesma. Eu não quero que termine a minha experiência com uma série
Aí eu não leio o último livro, eu não vejo a última temporada. Enfim, vamos voltar a falar de Secreções, Excreções e Desatinos. Ele é um livro de contos de Rubem Fonseca. Eu acho que eu já li alguma coisa dele alguma outra vez na minha vida. Então ele me parecia, ou de outros escritores brasileiros que têm um estilo parecido. Mas ele me pareceu uma coisa muito familiar e eu esperava encontrar um cenário mais anos 80, anos 90. Mas não, ele já é um pouco mais atual, ele já tem celular, etc, mas ainda não tem rede social. Aí eu fui ver o lançamento do livro, ele é de 2001, então tudo fez sentido, né? Ele tem esse estilo um pouco mais direto. E ele faz umas coisas que eu gosto muito. Eu não curto quando um livro não tem acentuação. Pontuação. Eu tentei ler Saramago várias vezes na minha vida, mas eu não consigo mais prestar atenção no que está escrito e quero pontuar todas as frases e fazer todos os parágrafos e rediagramar o livro inteiro. É uma experiência, assim, muito estressante para mim, tentar ler Saramago. Então, na hora que eu peguei um conto em que tá lá o discurso, um conto não, né? Um livro de contos. Mas na hora que eu peguei um livro de contos que tá lá o discurso direto e indireto, não existe um travessão para indicar diálogo e tudo parece ser ao mesmo tempo narrado pelo eu lírico e o diálogo do que está acontecendo na vida do eu lírico é essa bagunça, mas seu cérebro entende de alguma forma e você vai e o negócio é muito rapidinho para ler as coisas e muito divertido. Então eu gostei bastante. Ele também tem uns plot twists e umas resoluções assim das coisas meio nada a ver que eu gostei muito. Então ele foi lá, ele fez coisas com as quais eu normalmente me revolto e eu gostei. E estamos aí na atividade lendo o danado do livro e nos divertindo muito com ele, não é mesmo? Parabéns, Rubem Fonseca. Realmente, ele acabou ganhando ponto comigo. Então, para falar um pouquinho sobre o autor. Eu descobri que ele morreu ano passado. Eu realmente não sei quando esse episódio vai ao ar, porque o Mercúrio retrógrado é uma coisa eterna na minha vida. Se a gente se reger por Mercúrio, se a gente começar a observar todas as vezes que acontece o Mercúrio retrógrado, é normal. E quando ele entra, que ele fica mais forte, o que aconteceu? Ontem ele estava numa superpotência. Para de ser doida! Mas ano passado, quer dizer, em 2020, ele morreu em 15 de abril, aos 94 anos, e não foi de Covid, ou pelo menos, né, as informações aqui dizem outra coisa. Ele teve um ataque cardíaco. Ainda que problemas cardíacos possam ser uma das sequelas da Covid-19. E não viveu para ver o resto do país se afundando. Rubem Fonseca nasceu em Minas Gerais em 1925, morreu no Rio de Janeiro e os contos dele, dos que eu li até agora, dessa vez que eu lembro, não antes de eu ter 18 anos, eu li alguma coisa antes de eu ter 18 anos, mas minha memória não existe mais. Eu li muita coisa desde então. Ótimo momento para ler. Os cenários parecem muito com o Rio de Janeiro, apesar de ele não dar nenhuma descrição. Em um conto ou outro ele dá um nome de rua, alguma coisa assim. Que, assim, eu não fui pesquisar enquanto eu estava lendo, porque eu coloquei essa regra na minha vida de tentar ler os 20 minutos que eu tomo sol, já que eu tenho que tomar sol obrigatoriamente, e tentar não ficar no celular nesse tempo. Nem sempre funciona. Mas pegar o celular para fazer uma pesquisa quer dizer pegar o celular para entrar no Instagram. Não é isso que queremos. Mas pesquisar o cenário das leituras é muito divertido. Então eu nunca pesquisei o nome de nenhuma rua e todas me parecem ser no Rio de Janeiro e tá tudo muito bem encaixado, já que ele viveu lá. E muito da literatura dele se passa em referências à vida real. Não que tenha sido a vida dele, mas enfim. Ele é formado em Direito, ele trabalhou para a polícia e há informações aqui na Wikipedia que ele apoiou o golpe de 64. Aí depois ele foi lá e disse que não apoiou o golpe de 64.
né? Depois de não sei quanto tempo, mas há aí matérias que eu vou deixar de um ao país, etc., que dizem que não, na verdade ele foi contra o golpe desde o princípio. Me lembra muito os eleitores do Amoedo, não é mesmo? Que se fossem tantos assim, talvez era ele o presidente do país. Olha só que coisa. Se Rubem Fonseca tivesse sido bolsonarista, não me espantaria. Mas enfim, vamos aceitar este arrependimento, até porque eu não sabia antes de ler o livro e porque realmente é um livro muito bom. E o rapaz foi lá, apoiou o golpe, ou foi apenas contratado pelo Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais como roteirista dos milicos, e não tinha noção ainda, não tinha aberto seus olhos, né, para o que realmente estava acontecendo. Sei. Voltando. Fonseca foi vítima de censura. Primeiro com o livro Feliz Ano Novo, que foi proibido de circular. E depois com um conto chamado O Cobrador. E aí eu acho que ele deve ter visto que realmente não é gostoso nesse negócio de ditadura. Não gostei, né, do exemplo que eu recebi aqui na minha própria pele. E enfim, tô vendo que coleguinhas estão tendo uma vida pior do que a minha ainda por cima. Vou repensar a minha vida. Muito bem, Rubem Fonseca, você é um homem inteligente, seus contos mostram isso. Você aí que está perdido, pensando em repensar sua vida, repense sua vida. E se você já tiver repensado, eu fico muito feliz por você. Esse episódio já não faz mais o menor sentido. É isso que dá gravar de madrugada com muitas ideias rondando na nossa mente. Ele foi essa pessoa que ou trabalhou para os milicos ou apoiou o golpe, depois desdisse o apoio que ele deu. Enfim, o fato é que lá no Instagram dele, porque eu fui bisolhar, porque eu tenho essa curiosidade nefasta agora de ir atrás de todo mundo para ver resquícios de quem elas andaram apoiando na vida, né, para assim tecer meus comentários e meus julgamentos de valor nesse podcast. Falei, a amiga não julga, né? Mas tinha algumas coisas falando contra a censura em geral. Então estamos aqui. Ele produziu muito pouca coisa no Instagram dele. Vou deixar o link porque, né, fica aquela curiosidade de ver o que o homem deixou algumas coisas no destaque dele. Não sei o quanto foi apagado porque eu não segui a vida de Rubem Fonseca no Instagram. Enfim, ele é um grande romancista brasileiro, filho de portugueses, muito premiado. Aí você vai lá e pesquisa quais são os prêmios dele. Porque, enfim, seguimos com a proposta de que isto é um desepisódio. O desepisódio mais louco de todos os tempos. Mas é um desepisódio. Sabe de nada, inocente! Ele escreveu muitos romances, escreveu muitos contos. E algumas obras dele foram adaptadas, inclusive, para a TV, como a série Mandrake, que saiu na HBO. E que eu tive muita curiosidade de assistir na época e não assisti ainda. E aí a gente volta para os temas em geral da literatura dele, do trabalho que ele faz. Porque ele foi policial, né? Como já mencionei em algum ponto dessa insanidade que eu tô chamando de episódio. E ele usa isso muito em seus contos. Então existem muitos personagens que são policiais, que são detetives particulares e coisas assim. E aí algo que dá para notar nos textos dele é que não importa se é um policial, um detetive, um bandido, se esses bandidos são pobres, são ricos, independente do espectro mocinho bandido que você queira colocar, ou da camada social em que o personagem esteja, eles não são personagens com muitos escrúpulos, em geral. Os contos que eu tô lendo em excreções, secreções e desatinos, porque assim, eu ainda não terminei, eu passei um pouco da metade, resolvi já fazer o episódio. Eles são menos com temática policial. Tem umas coisas bem diferentes sobre o cotidiano, tanto que o primeiro parecia ter uma carinha de crônica, apesar de ser um conto que fala sobre cropomancia. A gente vai falar disso já já. Isso já virou um episódio normal do Despautada. Bem-vindos, eu já estou vendo o tempo de gravação aqui e eu acho que vai ser isso.
Então ele não tem tanto esse tom policialesco, mas os personagens seguem com poucos escrúpulos e com pouca moral e com um certo tom de tocar o foda-se, que eu acho fantástico. O estilo literário de Rubem Fonseca foi chamado de brutalista. Faz sentido quando eu vi essa palavra, mesmo antes de dar uma grande pesquisada a respeito, porque tudo parece realmente acontecer em cenários muito brutos, né? Muito crus e muito diretos. E ao mesmo tempo o texto ele contém uma ironia, uma sutileza. É contada uma história e por trás dela há crítica e não sei se isso acontece com outras pessoas, mas eu meio que sinto o autor conversando comigo. Tanto que eu tive esse interesse de ver quem diabos esse homem foi, porque, né, a gente não é obrigado a saber sobre tudo, e é assim que a gente aprende algumas coisas. Sabia que ele tinha grandes obras e tudo mais, mas eu não sabia muita coisa sobre a vida dele. Meus pais provavelmente vão dizer: o que é que você estava fazendo na aula de literatura? E bem, eles mostraram o Cortiço, não mostraram Rubem Fonseca. Eu teria sido muito mais feliz se eu tivesse lido Rubem Fonseca e não o Cortiço. Porque olha as obras que eles tentam empurrar para as crianças. Enfim, vamos falar um pouquinho do livro, certo? Eu vou dar uma sinopse, porque sim, eu vou dar essa sinopse aqui no meio. E eu queria trazer alguns contos que eu já li para fazer este breve debate. Um debate entre eu e minhas múltiplas personalidades. E tentar lhe apresentar o livro sem fazer nenhum grande spoiler e permitir que você também tenha aí seu momento de interação com o fantasma do autor. Aproveite esta pausa para beber água. Eu sei que você não bebeu água ainda. Aproveite esta pausa para beber água. Tem uma garrafinha do seu lado, um copo, uma caneca. Se não tem, instale este aplicativo na sua vida de ter sempre uma garrafinha d'água do lado. Estamos precisando. E eu tô contando que este episódio vai sair logo, que vai sair neste ano de 2021. You know nothing, Jon Snow. Isso quer dizer que estamos no verão, tá um calor do caralho. Eu não vou nem mencionar aqui os motivos, né, pelos quais nós sabemos que as coisas estão piorando muito. When I was about 8 years old, I first heard about something called climate change or global warming. Apparently that was something humans had created by our way of living. Então vamos lá. A gente vai entrar agora, vai falar do livro. Eu vou fazer aquela leitura da sinopse do livro e vou fazer os meus comentários na sequência. Então vamos para a sinopse. O mestre Rubem Fonseca apresenta um conjunto de contos em que a fisiologia do corpo humano se associa a desatinos da alma. São ao todo 14 contos, e alguns deles certamente se tornarão clássicos, como O Cobrador, Força Humana, O Orgulho, O Olhar e Feliz Ano Novo. As personagens e situações desta coletânea podem ser consideradas fora do comum. Entretanto, o tom dos narradores, quase sempre protagonistas, é calmo, sereno, desapaixonado. Por mais estranhas que pareçam, as histórias são contadas como se não houvesse nelas nada de excepcional. Esse contraste, decisivo para a criação do efeito surpresa que fecha cada história, é uma das mágicas que mantém o leitor mergulhado no livro. E é basicamente isso. Cada conto traz, assim, uma coisa muito maluca e muito absurda tratada como algo absolutamente normal. Alguns deles eu fiquei muito feliz de ver tratado como normal porque precisa, certo? Eu vou falar de um em específico, que eu gostei muito desse conto. Mas eu vou deixar ele para o final. Por quê? Porque se você não quer spoiler, você não leva spoiler. Eu tenho meus
Eu tenho as minhas ressalvas, né? Como eu disse, eu não pesquisei sobre a história do autor antes de ler o livro. Eu sabia que tinha lido outra coisa dele e tinha gostado, então fui na fé. E provavelmente outro livro de contos. Teve uma época que eu gostei muito de ler livro de contos. E eu percebi um tom nos livros dele machista, racista, assim... aquela coisa um pouco dentro do aceitável para a gente não sair no soco na sociedade, não é mesmo? Porque vemos que ele é um velhinho, nascido em 1925, nem sabia que era tão velho assim. Eu imaginei que se ele tivesse vivo ele teria uns 80 anos hoje em dia, mas não, praticamente um século. Então tem aí um século de idade. Menos do que isso, porque o livro era de 2001, afinal de contas. Em um cenário em que aquele discurso ainda estava ok. E aí algumas coisas, talvez inclusive aquele discurso, no meio dele, em 2001, ele fosse... é um livro de 20 anos agora, né? Pelo amor de Deus. Mas então, talvez esse discurso ele fosse não só aceitável, mas progressista dentro do meio dele naquela época, né? Porque ele faz alguns comentários que podem ser considerados machistas em alguns contos, mas ao mesmo tempo em nenhum deles existe qualquer ataque à liberdade de uma mulher de fazer alguma coisa, seja ela mais escandalosa ou esquisita que seja. Então, ele falar das coisas absurdas como se fosse normal é até interessante. Em alguns contos é chocante, como... Vamos entrar no spoiler, é isso. Beijo pra você que não quer, mas eu vou ter que mencionar coisas de alguns contos. Não vou dar o nome deles. Isso é spoiler! Mas como, por exemplo, em plena luz do dia, você virar, dar um tiro na cabeça de alguém, guardar a arma e seguir a sua vida. Só que qual é a realidade do Rio de Janeiro? Entende? Então me parece muito coerente, na verdade, que ele trate um certo tipo de violência como algo banal, porque a gente vive numa sociedade em que isso é banal, e não vamos esquecer que ele foi policial a maior parte da vida dele, antes de se dedicar totalmente à literatura. Então, provavelmente, para ele é muito banal, sabe? Assim, não no sentido de que ele acha uma banalidade. Não é que seja banal, mas é algo com o qual ele está acostumado. Algo que ele sabe que faz parte da realidade brasileira. E algo que esteve muito próximo a ele. Então, uma violência dessa parece absurda dentro de um certo contexto, e parece absurda porque a gente tem esse contraste de uma pessoa tirando a vida de outra pessoa da forma, assim, indo tomar um café depois como se isso não fosse nada, como se não abalasse os seus sentimentos. Perdi aqui o meu fio da meada. Então ele fala da violência de uma forma cotidiana, né? E extrapola, claro. E eu acho que é nesse momento que rola aquela conversinha do leitor e do autor, de você conseguir ler por várias camadas do texto. Eu acho que alguns textos, como um que ele fala de menstruação e como aquilo é ok para a personagem em questão, não para a mulher, mas para o homem. É um texto com duas personagens, uma masculina e uma feminina, e este é o que eu vou mencionar mais a fundo, vou voltar para ele. Mas é um caso em que uma mulher tem problemas com a própria menstruação e o cara diz que não, vem cá, eu te quero assim mesmo. E eu achei divertida essa história em particular porque retrata um pouco da realidade também
E eu imagino que na época que ela foi publicada, há 20 anos, ela pode ter sido um pouco chocante. Ela pode ter aberto a cabeça de muitas pessoas para... Sim, Shark Week! Vamos estender uma toalha em cima da cama. Por que não? Ao mesmo tempo que outras devem ter ficado horrorizadas com isso. Eu acho que se sair em algum jornal impresso de alguma cidade de vocês que nós não temos aqui, onde aquele povo que ainda lê jornal impresso, sai um conto desses publicado lá, causa um certo furor. Eu gosto muito de contos que causam furor. Ou da imaginação de que a minha cabeça criando as cenas do furor em certas famílias tradicionais brasileiras, um conto desse saindo no jornal, sabe? Bacana. Mas então, é um livro de contos que traz muito disso, traz umas paixões humanas muito intrínsecas, né? Traz a luxúria, a violência, a relação com os nossos excrementos mais diversos. E tudo isso numa linguagem acessível, mas ao mesmo tempo que lhe entretém e lhe desafia. Porque você lê o texto sem a travessão do diálogo, mesmo quando você entende, mesmo quando você pega assim a vibe do autor, mesmo quando você entende como ele está se comunicando com você. Eu acho que isso é um pouquinho da mágica dos contos de Rubem Fonseca, é como ele consegue simplificar muito as coisas, inclusive na forma de escrever, ele elimina algumas coisas assim, torna o texto muito mais rápido, muito mais direto e conversa com você em duas camadas, porque você entende que o personagem está falando aquilo, mas você também entende que o narrador está falando aquilo para você. Não sei se você tem essa sensação, mas às vezes, dependendo da forma como o texto é escrito, parece que nós estamos olhando um teatro acontecer de cima, distanciados, principalmente quando é em terceira pessoa, e é aquela terceira pessoa onipresente e onisciente, que sabe de todas as informações, ele leva através dos personagens. Outras parece que a gente está ali meio escondidinho observando a história acontecer, como quando a gente tem um personagem secundário que é narrador, ou quando o narrador em terceira pessoa não é onisciente, ou ainda quando o narrador em primeira pessoa é aquele que não sabe o que está acontecendo ao redor e as coisas vão se descobrindo. Mas não, esse é um narrador em primeira pessoa que sabe tudo sobre a história. E ele está simplesmente lhe contando um fato da vida. Então você está ali sentado tomando um café, um chá com ele, depois que ele deu o tiro na pessoa que ele deixou para trás, após fazer um sexo maravilhoso com a mulher que ele amava e que estava menstruada porque, enfim, por que não? E, enfim, depois de ter passado num místico para realizar a sua sessão de cropomancia. Já criei um novo personagem aqui, baseado em alguns contos mais marcantes desse livro de Rubem Fonseca. A sensação é de estar muito próximo. A sensação é de você estar ouvindo uma fofoca. E é muito gostoso você ler um livro que realmente consegue lhe passar essa sensação. Então agora eu vou falar de alguns contos em específico, vou dar alguns títulos e vou falar um pouquinho sobre eles. E depois a gente tem os recadinhos. O primeiro conto de excreções, secreções e desatinos é um conto que já vai na parte de excreções e vai na loucura maníaca de um cara sobre catalogar as próprias fezes e como isso evolui. E ele se liga um pouco ao misticismo e no final ele é uma coisa que ele conta, né, com essa naturalidade de quem diz: bom, eu coleciono canecas e sei lá, me vi aqui lendo a sorte em folhas de chá. É a mesma coisa, né? A relação dele com as próprias fezes é assim, tão banal quanto.
E é uma coisa que vai sendo construída e a gente vai vendo, meu Deus, que cara maluco. E ao mesmo tempo se vê completamente envolvido na história. E ele acha alguém com quem compartilhar a mais íntima e bizarra e maluca de suas maluquices. Então eu acho que é um conto assim muito interessante para pensar que tem alguém no mundo que tem um interesse parecido com o seu, né? Que do mesmo jeito que malucos se juntaram para espalhar ódio e fake news, é possível encontrar pessoas que compartilham de todas as maluquices muito mais inofensivas. Então, assim, às vezes é só uma questão de encontrar este maluco que gosta da mesma coisa que você, para vocês poderem ser malucos felizes juntos, né? Quando você vê, você já está com um grupo enorme de 20 malucos que fazem a mesma coisa que você. E aí a gente se sente menos louca e acolhida. Aí foi uma coisa que eu achei muito interessante nesse conto, a forma como as loucuras se acolhem. Inclusive, é algo que aparece nos outros contos também. Outro conto que eu achei muito interessante foi um chamado Belos Dentes e Bom Coração, em que o protagonista observa uma mulher que está tendo um caso com outro homem. E ele vai acompanhando de longe, e à medida que ele vai percebendo como as coisas se dão, ele vai narrando pra gente a partir das excreções do corpo humano, por exemplo, das lágrimas. E ele entra em toda uma explicação fisiológica sobre as lágrimas, que apesar disso não é chata, ele usa uma linguagem muito simples e vai contando o desenrolar de uma determinada investigação que ele está fazendo e a conclusão a qual ele chega. Foi um conto que trouxe eu acho que apresenta um questionamento interessante, que apesar desse ser um momento spoiler, eu não quero estragar isso para quem estiver lendo. Então, por favor, você vai lá, lê o livro, comenta comigo, vai lá e diz: então, a minha conclusão de Belos Dentes e Bom Coração é essa. E deixa um comentário, tá? No Instagram que você quiser, no Medium, onde você achar mais legal. Se você quiser deixar esse comentário através de um Pix, você pode. Ainda não ajeitei o Pix. Porque tem lá as coisinhas do comentário. Se você quiser mandar uma DM, eu vou demorar para responder, mas eu vou responder eventualmente. Então, fica à vontade para comentar se você lê esse conto, o que você achou. Eu quero a sua opinião também. E eu achei muito interessante a forma como ele vai narrando esse caso e como ele vai narrando todo o procedimento que ele faz para preparar a cena para a investigação e a forma como as coisas se dão no final. Uma coisa interessante sobre os contos de Fonseca é que as coisas simplesmente se encerram de uma forma muito dura e crua e fica tudo certo. Fazia um tempo que eu não lia nada assim, porque parece que todo mundo hoje em dia quer alongar tudo de forma a poder encaixar uma outra temporada, um outro livro, uma série que é a sequência da série, enfim.
Eu gosto da forma como ele termina abrupto, como um telefone desligado na cara de alguém e a vida segue. E é o fim. Mas porque fazia muito tempo que eu estava lendo apenas coisas ou de final aberto, que eu acho legal, eu gosto de ficar imaginando a vida dos personagens depois daquilo. Não que eu não possa imaginar destes personagens, mas... São pessoas muito corriqueiras e o personagem seguinte já é muito parecido com o anterior e a sequência dos acontecimentos é muito grande e um conto não tem absolutamente nada a ver com o outro. Então é como se você visse um acontecimento numa esquina de uma cidade movimentada, vira para o outro lado, tem outro acontecimento em outra esquina e aquele primeiro já ficou para trás. Outro conto que eu gostei muito foi Aroma Cacti, por um detalhezinho, porque eu gostei de ver a interação entre os dois personagens, eu gostei de ver, inclusive, é um dos contos que redimem o machismo de um conto anterior para mim, porque o protagonista questiona por que ele está recebendo ordens de uma mulher. E ela diz, se você tá achando ruim, foda-se, vai reclamar com o chefe. E ele aceita, assim, ele fica meio puto inicialmente, mas aceita. E depois ele passa a admirar o profissionalismo dela e passa a admirá-la. E aí o conto evolui por um caminho não muito óbvio. E o que parece inicialmente ser um conto sobre investigação é um conto sobre cotidiano. É algo que inclusive acontece em vários contos deste livro. Ele apresenta um tema maior inicialmente, mais chocante, mas ele lhe traz para o mundano, para o cotidiano, e ele consegue mostrar alguma graça nisso sem necessariamente fazer mágica, né? Com uma linguagem simples, com um estilo bruto, mas que você se diverte junto com ele. Ele tem uma escrita muito bem humorada. Aí tem um conto que intitulado Mulheres e Homens Apaixonados. Como é que é? É isso mesmo? É isso mesmo. Narrado em terceira pessoa e conta a história de uma mulher divorciada que tem uma visão muito negativa dos casamentos e muito realista também, né? De que todos aqueles maridos que ela via acompanhando as mulheres com aqueles mesmos trejeitos estariam indo para casa para agir com brutalidade e falta de consideração para com suas esposas. A gente sabe que isso é uma realidade para a maior parte das mulheres brasileiras. Um levantamento inédito do Ministério Público de São Paulo revelou que 66% dos crimes contra a mulher são cometidos dentro da casa dela. Você vai ver agora o relato de uma vítima que teve o rosto esfacelado pelo marido. Ela sobreviveu, mas agora leva uma vida de medo, porque o agressor está solto. Que uma mulher quase foi jogada da janela pelo marido no Rio de Janeiro. Em todo o país, só neste ano foram registradas mais de 15 mil denúncias de violência doméstica, 8% a mais do que no mesmo período do ano passado. Esse fato ocorreu ontem à noite no bairro Jardim Guanabara. Uma mulher de 24 anos, ela foi agredida pelo marido. Não vamos continuar para não deprimir ainda mais. E a gente sabe também que o casamento é muito diferente para o homem e para uma mulher. Então ele tem uma frase em que traz a percepção dela, né, de que as esposas para eles não passavam de empregadas domésticas sem direitos trabalhistas. Eu ouvi isso muito de muitas mulheres ao longo da minha vida, de que era isso que o casamento parecia para elas, especialmente mulheres mais velhas. Então, me parece muito justo que isso esteja sendo mostrado no livro e foi um outro momento que me fez redimir outros momentos de machismo que possa ter encontrado ao longo da literatura. Da leitura. O conto não vai falar exatamente sobre divórcio, sobre relação de casamento e tal. Isso é a visão que a personagem principal tem de casamento. E o livro evolui para
momentos de encontros e desencontros, né, entre mulheres e homens, e a forma como eles lidam com estar apaixonados. E aí passa por um momento meio místico. Então aí no conto onde ele traz uma redenção dos momentos machistas dele, ele vai para o lado do racismo. Então esse conto ele não vai falar exatamente sobre divórcio, ele vai falar sobre paixões e coisas que as pessoas estão dispostas a fazer por suas paixões e para atendê-las, né? Ele não vai fazer nenhuma crítica a casamento em nenhum momento, e para mim fala um pouquinho sobre coragem, ainda que o que se peça nesse conto pareça assim absurdo, mas também acho que é um conto que fala sobre ter coragem de fazer algo absurdo por amor ou por estar apaixonada. E numas de a gente só vive uma vez, né? E a gente tem que aproveitar essa existência. Claro, go for it, mas não se arrependa depois, né? Não se arrependa, porque a vida é assim. Aí o último conto que eu li, que eu gostei muito, é o Encontros e Desencontros, que é o que fala sobre a menstruação, que eu mencionei em um outro ponto desse episódio. E fala a história de uma mulher que curiosamente se chama Fernanda, e eu gostei disso porque eu raramente vejo alguma coisa, música, livro, essas coisas, com o meu nome que eu gosto, e eu gostei desse. E Fernanda tem um distúrbio menstrual, e Fernanda tem problemas com o seu distúrbio menstrual, porque ele acontece em momentos muito loucos. Eu já estou estragando o conto para vocês, certo? Porque foi esse finalzinho em que eles chegam num entendimento e que o cara não tem repúdio nenhum pelo sangue menstrual, que me fez gostar muito. E tem também um momento em que ela pergunta: e o que é que você, homem, acha que sabe sobre mulher? E ele diz: nada. Ele acabou ganhando ponto comigo. Eu só sei isso daqui, ouvi falar, quero botar à prova. E gostei, assim, desse momento de humildade dele. Não gostei da mulher achar que o sangue dela é sujo, é impuro e que é vergonhoso e tudo mais. No entanto, quantos de nós não achamos isso alguma vez na vida, não é mesmo? Né? Quem nunca foi ao banheiro com aquele absorvente escondido assim, na calça do uniforme do colégio, porque aquilo era muito vergonhoso? Isso nós que temos a sorte, o privilégio de termos acesso a absorvente e a higiene menstrual sem grandes abalos para a nossa vida. E ainda assim é algo meio vergonhoso. O único sangue que não provém de doença nem violência, e a gente aqui tratando como se fosse sujo, impuro. Tem nada de errado em menstruação, não tem nada de sujo na menstruação. A menstruação, ela é uma reação fisiológica do organismo da mulher. Enfim, fiquei naquelas de isso não foi desfeito em nenhum momento, mas mesmo assim foi aquele momento de arroubo de paixões e o cara se banha no sangue da mulher. I am not human, Sugi. I am vampire. Eu estou sendo um pouco exagerada. Mas, enfim, eu gostei bastante da forma como o sangue menstrual foi encarado nesse conto. Eu achei que foi um conto, assim, que meio que fala da vitória do sangue menstrual. E de como as coisas podem ser boas nesse período, sim. Esse episódio vai ter que vir com um aviso de 18+. Mas, enfim, olha a hora que eu digo isso. A gente tem cólicas, desconfortos, um inferno que é todo o período TPM, primeiros dias da menstruação. A gente não sabe nem o nosso nome, mas a verdade é que sim, a região fica mais irrigada, fica tudo muito mais sensível. E o sexo pode sim ser mais prazeroso, ou ser prazeroso de um jeito diferente. O negócio é como você vai chegar lá.
que a estratégia não é a mesma do resto do mês. Então, as vantagens de se transar menstruada. Primeiro, tem estudos que já mostram pra gente aí que a libido da mulher aumenta por 2 motivos. Primeiro, uma questão hormonal e segundo, por uma questão emocional, porque na maioria das vezes a mulher tá aqui, ó, bem, vou transar menstruada, tô tranquila, não vou engravidar. Aí, quando ela pensa que ela não vai engravidar, ela relaxa. No que ela relaxa, amor, ela vai que vai. Então, tem essa possibilidade aí. Outra coisa que facilita e que melhora bastante também aí durante o sexo na menstruação é a lubrificação, porque principalmente para as mulheres que sentem dor, desconforto, é um período muito agradável de ter relações, já que o próprio sangue é utilizado ali como um lubrificante natural. Desvantagem é que quando a mulher ela está menstruada, o colo do útero desce mais. Então, por exemplo, apesar dela estar mais lubrificada, posições de 4 podem vir a incomodar um pouquinho mais. Então eu acho de fundamental importância, quando um casal estão junto, essa menstruação ela é do casal. Porque se engravidar não foi a mulher que engravidou, foi o casal. O link para o vídeo completo está no medium.com/despautada. Segue trecho do conto. Dentro do banheiro, contemplei meu pênis manchado de sangue para saber se sentia nojo ou não. Não senti, ao contrário, vi aquele sangue como uma generosa oferenda. Então, ok, acho que talvez ele tenha assim desfeito a ideia de que o sangue menstrual é sujo, impuro, etc, etc, etc. Outro trecho que eu achei muito interessante do conto, também no finalzinho, é o que ele fala. Fernanda ficou curada das suas mazelas. Existe remédio para tudo. Cansada, já quero ir dormir, já são 2 da manhã. Então, antes que eu dê mais spoilers de mais contos e resolva achar mais assuntos para comentar com vocês, antes que esse episódio não termine nunca, eu vou chamar aqui os recadinhos e o encerramento. E vamos aos recadinhos. Eu falei que Rubem Fonseca era brutalista, mas eu não dei qualquer explicação do que é brutalismo, né? Então, eu deixei alguns links lá no medium.com/despautada que falam a respeito. Então, se você quiser ir um pouquinho mais ao fundo no assunto, você vai lá, dá uma lidinha, tal. Tem até artigo científico lá no finalzinho. E então, aqui eu vou dar um breve resuminho. Existe um conceito da arquitetura que identifica como brutalista certas construções que usam materiais em seu estado bruto como padrão estético, sem tentar escondê-los. Aquele prédio de concreto todo quadradão que não tenta esconder o que é, sabe? É ele. Nos links que eu deixei lá no Medium, você vai ver várias imagens de edifícios brutalistas, incluindo os prédios do Tribunal de Contas e o do Sesc Pompeia, lá em São Paulo. Aqui na Paraíba, a gente pode pensar nos prédios da PBTUR, no Mercado de Artesanato e o da Receita Federal em João Pessoa. Em Campina Grande tem o prédio da FIEP. E eu acho que a Biblioteca Central da UFPB também segue esse estilo. Ai, Fernanda, e o que a arquitetura tem a ver com isso? A gente não estava aqui falando de livro de conto? Então, você já viu algum movimento cultural andar desacompanhado? Enquanto os arquitetos estavam lá usando concreto aparente, madeira, linhas retas, vigas expostas e simplificando no que antes era muito adornado e rebuscado, os escritores, a partir de Fonseca, vieram simplificando também as suas linhas. Como estilo literário, o brutalismo bebe da literatura policial e noir, mas seus personagens não são tão geniais ou mesmo descolados da realidade. Assassinos e investigadores são tomados por vícios, características sombrias e estão muito bem inseridos nos cenários urbanos violentos dos quais fazem parte. Isso também é demonstrado no estilo da escrita, simples, direto, com frases curtas e simples, marcando a presença perene da violência, seja ela em histórias com uma pegada mais policial ou em narrativas do cotidiano. Então, eu vi que tem uns trechos do episódio que o brinco estava batendo no microfone e eu peço desculpa. Por quê? Porque eu estava de brincos, era de madrugada, eu estava gravando, eu estava bebendo e eu não pensei em momento algum em tirá-los, até me tocar lá pelo meio, perto do fim, que não estava funcionando o negócio.
Então, eu peço desculpa e eu vou tentar lembrar de tirar os brincos da próxima vez. E dessa vez aqui, nem era brinco batendo no microfone, era eu mesma batendo no microfone de lapela, porque eu ainda não me acostumei com ele. Desculpa, ouvinte, eu vou melhorar, eu prometo. Eu nem achava que ia participar da campanha do podcast É Delas desse ano. Mas cá estamos nós, batendo ponto na penúltima quinta-feira do mês, ainda em março, e bem a tempo de participar da campanha. Mas aí você vem e me traz um episódio de Artista Homem? Justo esse mês? Então, o podcast é meu e eu faço o que eu quero. Inclusive pegar o áudio que já estava pronto e gravado desde outubro do ano passado e colocá-lo na pracinha assim que desce. Então temos Rubem Fonseca, brutalismo, literatura nacional, mas a maior parte dos episódios do Despautada traz obras de mulheres. Então você pode aproveitar e ouvir os demais episódios, porque eu estou em todos os agregadores de podcast e em outros serviços de áudio, como o Spotify. Eu vou deixar o link das demais participantes da campanha #O Podcast é Delas 2022 lá no Medium, porque está muito legal e tem gente falando de tudo quanto é assunto possível. Esse episódio foi pouco favorável aos RPGistas de campanha medieval. Mas se a sua pegada é futurista ou contemporânea, eu acho o Rubem Fonseca uma puta inspiração. E se o seu negócio é o D&Dzão nosso de cada domingo, eu estou jogando com a minha feiticeira Tiflin caótica quinzenalmente no Sip of Riviera. Você encontra a gente na twitch.tv/Sip of Riviera. O link vai estar lá nas indicações e todo domingo, a partir das 3 horas da tarde, tem jogo. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Agradeço demais. Você já sabe onde você pode me encontrar, né? No Instagram ou no Twitter, @despautada ou @FernandaEggers. Todos os episódios e os links e tudo que você pensar em precisar vai estar no medium.com/despautada. Eu estou aqui montando um canal na Twitch para quando tiver entrevista ou bate-papo ou alguma coisa mais visual, a gente fazer lives na Twitch. Então, em breve, twitch.tv/despautada, além do Sip of Riviera, vai ser uma opção de entretenimento, né? E é isso. Um beijo e até o próximo episódio. Com áudios de Big Brother Brasil, Educadora Limeira, Márcia Sensitiva, Karen Kardashian, El Chan, Game of Thrones, Greta Thunberg, Porta dos Fundos, Família Madá e Flora Matos, Jornal Hoje em Dia, Record News, TVC Três Lagoas, Djonga, The Lonely Island, True Blood e Kátia Damasceno. Gostou desse episódio? Então compartilhe com a hashtag Mulheres Podcasters. A tag Mulheres Podcasters é uma iniciativa do podcast.g para divulgar e promover podcasts feitos por mulheres. Siga a hashtag no Twitter e no Instagram e conheça outros podcasts maravilhosos feitos por mulheres. Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Beijo pra vocês. Gostou desse programa? Bom, né? Ele faz parte da campanha #O Podcast é Delas 2022. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais e encontre muitos outros programas promovendo mulheres no podcast. A lista completa dos episódios você encontra em opodcastadelas.com.br. Esse episódio foi pouco favorável aos pouco favorável aos RPGistas. RPGistas.